O Lepre correu atrás aí, trouxe a informação certinha aqui pra gente. Vamos voltar com a estreia do Flamengo de tarde, começo de noite, não foi? Não foi daquelas catastróficas de março do ano passado, de fevereiro e março do ano passado, mas uma chuva considerável, mas mesmo assim... como a da véspera na qual morreu uma pessoa, né? Pois é. Mas mesmo assim, o estádio estava lotado, o que vai ser uma tendência desse time o ano inteiro, né? Agora, foi interessante que é mais um, digamos, paradigma que o português quebra, né? Porque ninguém imaginava que com uma semana de treinamento só, ele já colocasse o time titular em campo. Titular ou com alguns titulares em campo. Não, alguns não, ele só não colocou que não pôde. Ele só não colocou que não pôde, de fato. Era o time titular. E ao mesmo tempo, ele depois teve verbalizado. Isto aqui é um treino para a Supercopa do Brasil. Foi interessante ver peças como o Pedro jogando como centroavante, Gabigol indo para a ponta, Michael entrando, fazendo correria, né, no lado do Everton Ribeiro. Gerson, né? Isso é uma questão que me chamou a atenção. Ele, inclusive, leva o Diego. Já que ele usa tantos titulares, a gente fica na dúvida. E pelo jeito, o Diego será titular também na Supercopa. Porque ele levou hoje... Porque quando o Diego não está em campo, o capitão é o Everton Ribeiro. Né? Se ele leva o Diego na coletiva da Supercopa, ele está sinalizando... Mergulho ali na placa. Desculpa, eu só queria também abrir um parênteses para dizer que o gol do Rezende foi bem bonito. Foi bonito. Pancadão, cara. Um drible, uma ajeitada e... O Diego Alves já fez 2 boas defesas. Né? E ele sinaliza que o Diego vai pro jogo, né? Se é o capitão que ele levou na coletiva, ele está sinalizando que realmente o Gerson tá... Aí o gol que foi dado pro Pedro, mas... Então, eu acho que na súmula nem foi, hein? Tem essa questão aí, tá meio... Está sendo tratado como gol do Pedro, ele fez a reverência. No Globo de hoje está gol do Pedro, o Tempo Real do Globoesporte.com se corrigiu, disse que primeiro foi gol contra do Rezende, quer dizer, que o Rezende tem um jogador chamado Rezende. Um volante. Teria sido gol contra desse jogador, Rezende, e depois corrigiu para dizer que foi gol do Pedro, enfim. Mas o fato é que a entrada do Pedro foi considerada um fator de mudança do Pedro e do Michael no jogo do Flamengo. Do Michael. Teve gol do Gabigol, tá aí, ó. Gabigol de faixinha, é isso mesmo? Pedro, já na primeira partida, já incorpora aquela figura que o Jorge Jesus tanto pedia do homem de referência lá na frente, né? E foi interessante ver esse gol, né? O Michael toca pro Pedro, que toca pro Bruno Henrique, ou seja, são os novos elementos aí desse time que tem tudo para ser hegemônico, pelo menos nos pontos corridos. Eu imagino que eles foram realmente muito boas. São muito boas. Potencialmente muito boas, né? Pedro Rocha também não estava inscrito, né? Amidalite. Aliás, ele chegou a ser relacionado, mas não foi pro jogo. Se tivesse fazer alguma pergunta pro Jorge Jesus na coletiva depois do jogo, eu perguntaria sobre o Gerson. Me chama bem a atenção pelo jeito, barração, né, do Gerson. Enfim, a gente talvez tenha que abrir mão um pouco dessa cultura de titulares e reservas num time com tantos jogadores de ponta como o Flamengo. Talvez um jogue um jogo, outro jogue o outro. E eu achei que o Gerson entrando melhorou o time também. O Gerson dá outro ritmo para o jogo em relação ao Diego, até por idade, enfim, tem aí 1000 questões. Características também. Enfim. Eu, particularmente, acho o Gerson, na disputa Gerson-Diego, acho o Gerson melhor, mas... E não houve, durante a temporada passada, essa disputa direta, né? O Diego passou uma parte do tempo machucado. E o Diego se machuca. E aí o Gerson ganha um lugar no time. Depois o Diego volta que era uma questão até, aí o Diego virou uma espécie de 12º jogador, né? Ano passado. Ele e o Vitinho, né? Isso. Eram os 12º jogadores, né? E entra muito bem em 2 situações, né? A final da Libertadores e a semifinal do Mundial de Clubes. Sim, entra muito bem, verdade. Na final ele também entra, mas não é no lugar do Gerson. O Jesus tira o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Que é também uma coisa muito controversa. O Diego e Vitinho, e aí não funcionou. O Diego cumpre uma trajetória no Flamengo muito, muito interessante, muito bacana, muito elogiável. Um jogador de um profissionalismo enorme. Ele chegou antes dessa fase glamurosa, né, do hollywoodiana, sei lá, do Flamengo. E ele ficou ali levando o time, enfim, muito criticado. Muito criticado muitas vezes e com um engajamento muito grande ao Flamengo. Eu sou fã do Diego. Agora, nesse momento, acho que numa disputa, num
num duelo Gerson-Diego, no paro ímpar, eu vou com o Gerson com alguma vantagem. Só que eu imagino que o jogo de ontem foi muito jogo de experimentação, né? Não dá para entender que o Diego ali vai ser um titular. A coletiva de hoje me chama mais atenção que o jogo de ontem. Isso. Ele levar o Diego para a coletiva como capitão do time... Como líder, né? Não, é porque hoje teve 2 capitães, né? É uma coisa oficial. Isso. Técnicos e capitães. Então, assim, em tese, ele levaria o Everton Ribeiro nessa coletiva, né? Que é o capitão do time com o Gerson. Mas não, ele levou o Diego sinalizando que o Diego vai jogar. Ou seja, se o Diego vai jogar a final da Supercopa é porque o Diego é titular e o Gerson é reserva. Tudo raciocínio, tá, gente? Eu não tenho nenhuma informação, mas é um raciocínio lógico, né? Que também pode ser só a imagem do líder. Uma figura que fala bem, uma figura que, enfim... Um líder justificado com claro, credenciais para estar ali, nenhuma dúvida. Vamos a São Paulo falar com o Guilherme Costa? Ah, não, peraí, vamos não, porque tem... Peraí, Gui, já te chamo, tá? Porque tem o Jorge Jesus falando. O Jorge Jesus falando depois do jogo, né? Mostramos hoje a coletiva ao vivo sobre a Supercopa. Não direi que foi um bom treino, porque isto foi um jogo a valer pontos de uma competição, porque se não fosse isto, eu dizia que tinha sido um bom treino. É um campeonato que é cultural e tudo o que é cultural faz parte do desporto brasileiro e eu tenho que saber respeitar isso, mas respondendo à sua pergunta, se o Flamengo ganhar o campeonato estadual, se isto aumenta o meu currículo, no Brasil sim, fora do Brasil zero. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, o adversário mais difícil este ano do Flamengo vai exatamente ser o Flamengo, porque tem que fazer melhor que o que fez ano passado. Interessante a forma que ele escolheu para falar do estadual, né? Ele procura não ser desrespeitoso, entendendo que é um traço cultural do Brasil, mas da perspectiva dele de quem vem da Europa para trabalhar no Brasil, ele é absolutamente sincero ao dizer que isso acrescenta... E esse abismo de qualidade do Flamengo em relação a todos os outros times do Brasil, que já está virando um abismo, né? Imagina pro Rezende, né? Imagina com o Rezende, eu fico pensando num zagueiro qualquer do Rezende, qualquer um deles. Tá ali correndo atrás, marcando a Arrascaeta, marcando o Everton Ribeiro, marcando o Gabigol, marcando o Bruno Henrique, aí daqui a pouco é um Pedro e Michael. O cara diz assim, misericórdia. Meu Deus do céu, né? Cansado, vai encarar o Michael, aquela correria, cheia de perna. Agora, só um ponto sobre ontem, eu acho que também é muito interessante ele começar a experimentar esses jogadores, mesmo que em jogos menores, de estadual, como ele mesmo deixou na entrelinha, para os caras até entenderem a atmosfera, entenderem o que é o Flamengo, entenderem como é que é jogar no Maracanã lotado e tudo mais, para pegarem logo o espírito de um time que é campeão. E o curioso também foi ele dizer que, eu não posso dizer que foi um bom treino porque valia ponto, mas foi treino, né? No fim, o que ele acaba dizendo também nas Talvez Flamengo titular versus Flamengo reserva ali fosse até mais útil como treino, diante da disparidade técnica do Rezende. É melhor. O Flamengo B, assim, todinho, é melhor que quase todos os times do Campeonato Carioca. Vamos sim agora a São Paulo falar com o Guilherme.